Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. Esse é um canal para pessoas como você, uma pessoa moderna, inteligente, antenada no nosso mundo e também interessada na nossa tradição bíblica. No encontro de hoje eu vou dedicar a uma sugestão de um integrante da nossa comunidade, o Eduardo Farina, que sugeriu um vídeo com um tema sobre os apócrifos. Afinal de contas, o que são os apócrifos? Tem muita gente que escuta esse nome apócrifo e quer sair correndo, já tem medo desse nome. Lógico que não tem nada para se assustar, a gente vai entender exatamente o que são os apócrifos. Agora, é um assunto tão extenso que eu vou dividir em duas partes. No vídeo de hoje eu vou falar dos apócrifos do Antigo Testamento. Tá bem? Numa outra oportunidade eu vou gravar um vídeo sobre os apócrifos do Novo Testamento, tá bom? Então acompanhe comigo. Mas antes de mais nada eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade de pessoas inteligentes, modernas e também interessadas na Bíblia. Basta você entrar nesse endereço que aparece aqui na tela e que também está no descritivo. Inscreva-se ali, no momento da inscrição eu te dou de presente um PDF e um vídeo exclusivo que eu gravei aqui na cidade de Davi, em Jerusalém, com os grandes eventos da história bíblica. Um conhecimento básico para todo mundo interessado na Bíblia, tá bom? Então vamos lá, inscreva-se. Legal, então vamos entender de uma vez por todas essa questão importante do nosso universo bíblico, que são os livros apócrifos. Então no vídeo de hoje a gente vai dedicar aos vídeos apócrifos do Antigo Testamento. Muito bem, então para a gente entender, vamos entender primeiro a origem desse nome. O nome apócrifo é um nome que vem do grego, que quer dizer deixado de lado, escondido. Isso quer dizer, num certo momento, a Bíblia recebeu a sua edição final e teve um critério ali para o livro entrar na Bíblia ou ficar de fora, ou ser considerado um apócrifo, tá bem? E esse critério, ele variou entre judeus, católicos e protestantes, tá bem? Então vamos acompanhar o seguinte, olha só. Então vamos começar com os judeus. Olha, houve um critério entre os judeus que é o seguinte: no ano 333 a.C., a Terra Santa foi invadida e conquistada por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o imperador, ele foi aluno de Aristóteles, que por sua vez tinha sido aluno de Platão e que por sua vez tinha sido aluno de Sócrates. Ou seja, ele estava em primeira mão ali em contato com a cultura grega, era um grande enamorado, gostava muito, amava a cultura grega, e o Alexandre o Grande, aonde ele ia, ele levava junto a cultura grega. O judaísmo resistiu a isso, por razões que a gente não vai entrar agora nesse vídeo. Depois, se alguém quiser, deixa um recado aí e eu gravo a questão da cultura grega contra a cultura judaica. Mas de qualquer maneira, o judaísmo resistiu à entrada da cultura grega aqui na Terra Santa. E no final das contas, entre os judeus, o critério foi exatamente esse. Livros escritos aqui na Terra Santa por judeus, com temática judaica, livros piedosos, mas se esses livros foram escritos a partir da época grega, foram considerados livros de nível inferior. Então, no final das contas, quando os judeus elaboraram o Antigo Testamento, que está na Bíblia dos judeus, que os judeus consideram como seus livros sagrados, os livros escritos a partir do ano 333 a.C. foram deixados de lado e não entraram. É mais só, olha, entre os judeus não existe a palavra apócrifo, porque apócrifo é uma palavra grega. Então a palavra hebraica é hitsonim, livros hitsonim. Hitsonim quer dizer literalmente que ficaram de fora. Então é tranquilo usar essa palavra, porque assim se entende de uma vez por todas que são simplesmente livros que ficaram fora de um critério e ficaram fora da Bíblia do Antigo Testamento dos judeus.
Muito bem, agora vamos para o Antigo Testamento dos católicos. A Igreja Católica, quando elaborou a sua Bíblia, quando se tratou do Antigo Testamento, a Igreja Católica achou que alguns dos livros produzidos a partir da época grega pelos judeus tinham sim um caráter interessante para entrar na Bíblia católica. A Igreja entendeu que eram livros pedagógicos interessantes para preparar o cristão para entender a mensagem do Novo Testamento. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela incorporou no seu Antigo Testamento o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro dos Macabeus, o livro Sirácido ou Eclesiástico. São livros, então, produzidos por judeus, mas que os judeus, no final das contas, deixaram de lado porque são livros da época grega. E a Igreja Católica, sim, adotou. Então, veja só, se você compara o Antigo Testamento que aparece na Bíblia dos judeus com o Antigo Testamento que aparece na Bíblia dos católicos, a grande diferença, uma grande marca é justamente essa, a presença desses livros ali. Agora, olha só uma coisa interessante. Os protestantes, a partir do século XVI da era cristã, de Martinho Lutero, quando os protestantes foram organizar sua Bíblia, os protestantes pensaram o seguinte: bom, de Antigo Testamento os judeus entendem. Então, sabe uma coisa? Vamos adotar o Antigo Testamento dos judeus. Então, esses livros, Judite, Tobias, Sirácido, Macabeus, não estão no Antigo Testamento dos protestantes também. Não estão dos protestantes, não estão dos judeus, mas estão dos católicos. Muito bem, agora, existiram livros que circulavam aqui na Terra Santa, na época grega, na época romana, inclusive são livros que eles foram achados nos manuscritos do Mar Morto. Isso quer dizer o seguinte, que os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de Bíblias que circulavam na época de Jesus aqui na Terra Santa e foram descobertos na nossa época. Mas originalmente os manuscritos do Mar Morto eram livros considerados sagrados que circulavam na época de Jesus. E quando os pesquisadores foram examinar esses livros, o que eles encontraram lá? Eles encontraram alguns livros que não estão na Bíblia dos judeus, não estão no Antigo Testamento católico e não estão no Antigo Testamento protestante. São livros que realmente foram deixados de lado pelas essas três grandes religiões. Vou dar um exemplo, por exemplo, o livro de Enoque, que é um livro interessante, o livro de Jubileus, que é um livro também interessante, mas não entrou em nenhuma dessas Bíblias. E se não tivesse sido preservados aí em paralelo, teriam sido esquecidos. Muito bem, certo? Então, agora veja só o seguinte: tanto o judaísmo, quanto o catolicismo, quanto o protestantismo pegaram um carimbo e colocaram nesses livros que, de acordo com os seus critérios, não entraram, colocaram um carimbo dizendo apócrifos, ou na linguagem hebraica, hitzonim. E quer dizer, são livros que não eram para ser lidos, que eram realmente livros banidos. Então, ou seja, os livros que não entraram no critério dos judeus, no critério dos católicos, no critério dos protestantes, não eram para ser lidos. E inclusive lá perto da época de Jesus, quando começa, ou seja, na época pós-Jesus, quando começa a feitura final da Bíblia, as autoridades judaicas e cristãs disseram: olha, quem lê esses livros vai para o inferno, hein? Vai para o inferno. Então, ou não vai receber o mundo vindouro, cada um na sua linguagem. Então, teve uma pecha nesses livros tremenda. Essa palavra apócrifo, que quer dizer simplesmente os que foram deixados de lado, recebeu uma aura de uma coisa proibida, uma coisa terrível. E por ironia das coisas, olha só, quando você chega para uma pessoa e fala: olha, não leia isso, está proibido de ler, o que acontece? A pessoa quer ler, a pessoa tem curiosidade. Por isso que justamente esse rigor em deixar esses livros de lado fez com que tivesse uma curiosidade através dos milênios. E esses livros, por isso, eles não se perderam. Em paralelo, eles foram sendo preservados. Também são os livros apócrifos. Agora, hoje, se você chegar para o seu rabino, para o seu padre, para o seu pastor e disser: escuta,
Eu posso ler o livro de Enoque, eu posso ler o livro de Jubileus. Vai ser difícil alguém chegar para você e falar, não, não leia, porque senão você vai para o inferno, você não vai receber a vida pós-morte. A pessoa, provavelmente ele vai te falar o seguinte, olha, você já leu os restantes? Já tem tempo agora? Se quiser ler, leia os outros livros. Afinal de contas, eles estão todos publicados aí e por grandes editoras. Quiser, lê. Aí que as pessoas fazem, não leem, tá bem? Quando fala assim, ó, pode ler, as pessoas simplesmente não leem, porque realmente os livros apócrifos, eles não têm nada assim, nenhum segredo, nem não falam uma coisa terrível contra as autoridades religiosas, nada disso. Simplesmente eles não entraram nos critérios finais para a edição da Bíblia. Lembrando que na época de Jesus, esses livros eram lidos sim. Certo? Eles eram muito lidos, eram muito queridos alguns deles, mas simplesmente não caíram no critério, tá bom? Então esses são os livros apócrifos do Antigo Testamento. Num próximo vídeo eu vou falar dos apócrifos do Novo Testamento. Legal, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha contribuído para os seus estudos, para suas reflexões sobre a Bíblia de uma maneira moderna e inteligente, tá bom? Deixa aí o seu comentário, é sempre legal a gente trocar ideias, deixa um like também para o vídeo ser melhor distribuído e acompanhe o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.